Fica quietinho. Ok, morning everyone. Welcome to Língua Inglesa 2. Vocês viram, eu fiquei quietinha, porque quando eu vou assistir o começo do vídeo para ver se deu certo, é assim, eu estou falando no meio de uma palavra. Então, antes de começar, eu fiquei muda. Meus queridos, então vamos começar a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham tido aí um excelente feriado semana passada. Falando sobre isso, I missed you, né? Senti falta de vocês, porque eu não tive aula. E vamos, então, dar continuidade à nossa aula. Eu compartilho aqui a minha tela com vocês. Vocês visualizam o meu slide? Can you see? Sim. Ok, thank you. Queridos, nós estamos na aula 8, semana 8. Semana passada foi holiday, ok? Então, bora lá. Quais são os objetivos desta aula de hoje? Como sempre, eu inicio com uma expressão idiomática. After that, we are going to check vocabulary, okay, related to daily activities. And then we are going to identify in the listening exercises important information, ok? Esses são os objetivos da nossa aula. Lembrando que vocês estão no inglês 2, quando vocês estiverem no PLEL 4, prática de ensino de língua estrangeira, no caso inglês, vocês vão precisar fazer um plano de aula, plano de ensino, etc. e tal. E lembrando que toda aula precisa sempre ter um objetivo. Então, o que eu vou ensinar? O que eu espero ao final dessa aula que os alunos tenham aprendido, tenham conhecido, etc, etc. Então, lembrem-se sempre disso, porque vocês precisarão aí para fazer o trabalho final da disciplina depois, tá? Então, se você sabe e consegue identificar isso nas aulas, você vai tirar de letra, né? Quando tiver que fazer, tá bom? So, here you can have your presence. Eu já compartilhei esse link no nosso chat, então você pode clicar no link e registrar a sua presença, ou if you prefer, you can point your camera from your smartphone and write it, ok? Então, se você quiser, pode também apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code e registrar a sua presença na aula de hoje, tá? So, let's start by the idiom. Okay, so the idiom today is don't take it out on me. Okay, don't take it out on me. Olhando, peraí. Aqui. Quando eu utilizo essa expressão idiomática, don't take it out on me, pelos exemplos, vocês conseguem captar o sentido, inferir aí o significado? For example, hey, don't take it out on me, I got nothing to do with this. Okay? Hey, don't take it out on me, I got nothing to do with this. Ou um outro exemplo, another example. I know you had a bad day at work, but you don't need to take it out on me. You don't need to take it out on the kids. Agora não é mais né, nas crianças. So, did you get the meaning? Conseguiram identificar e captar o sentido dessa expressão idiomática? Don't take it out on me? Começou o barulho. Quem conseguiu identificar? Quem sabe me dizer the meaning in Portuguese? Sentido em português. Oi, peraí que o barulho não me deixou ouvir. Oi? Para não descontar em mim, não desconte em mim. Isso. Não desconte em mim, né? Ei, não vai descontar em mim, não tem nada a ver com isso, né? E no segundo exemplo aqui, olha, eu sei que você teve um péssimo dia no trabalho, mas não vai descontar nas crianças, ok? So, if you want to say this, não desconte em mim, you can use this idiom. Don't take it out on me or don't take it out
em quem você quiser, tá? Não desconta no cachorro, não desconta nas crianças, não desconta no porteiro e assim sucessivamente, tá? So, I ask you right now to write this idiom in your notebook, okay? And make a sentence using this idiom, tá? Então, o que eu quero que vocês façam, como sempre? Caderninho sempre aí do lado, caderninho não, né? Vocês não são crianças. Caderno aí, ou celular, ou computador, não sei o que vocês estão usando. Anotem essa expressão idiomática, don't take it out on me, or don't take it out, né? E criem uma oração, uma sentença com essa expressão idiomática. Eu ofereci para vocês 2, e eu gostaria que vocês criassem a de vocês. 30 seconds to do this, ok? 30 segundinhos para vocês fazerem isso. Vocês estão escutando barulho aí, gente? Tac, tac, tac. Meu caiu a rede, bom dia, e agora voltou. Bom dia, Marcos, tudo bem? Tudo bem. É o pedreiro que está batendo aí, o carpinteiro? É pedreiro tirando o piso do andar, não é nem do andar de cima, é do próximo. Eu moro no 21, eles estão reformando o 23º. O barulho está aqui dentro da minha sala. Né? Mas dá para escutar a aula, tá bem, tranquilo. Eu tô pelo celular, porque o computador queimou. Ah, nossa, o computador, quando queima, acontece alguma coisa, para a gente é terrível, né? Ok, students, vamos lá, bora lá. So, let's start the content in unit number 4B, ok? What a life, né? Então, quantas vezes a gente fala, nossa, que vida, what a life. Pode ser para o bem e para o mal, né? Falando, gente, que vida dura essa de pandemia, ou nossa, que vida ótima, né? What a life. So that's what we are going to talk about this morning, okay? So I start the class by asking you a question. What do you do in the evening, or what do you do in the morning, or what do you do in the afternoon, okay? Então, quando eu pergunto, quando eu faço essa pergunta para vocês, what do you do in the morning, for example? Okay, students, what do you do in the morning? Alguém poderia me responder? Tem algum corajoso aí para responder? Gente, não precisa ter medo de errar, viu? Pronúncia, construção. É errando que a gente vai perdendo o medo e vai falando, tá? What do you do? Alguma coisa. For example, if you ask me, what do you do in the morning? I could answer, I usually have English classes. Okay, what do you do in the evening? I stay at home in the morning. Okay, I stay at home. Ou então, what do you do in the evening? I usually go to the supermarket at 6 p.m. Okay? Or I usually stay at home, or I usually stay in my bedroom studying, okay? Or I usually go to the supermarket. Did you understand me? Vocês me entenderam nas respostas onde é que eu quero chegar com vocês? Because I put here, for this question, some prepositions, okay? Prepositions of time, prepositions of place, and we are talking about everyday activities. Para nós falarmos sobre atividades do dia a dia, we usually need to know some prepositions. Mas, normalmente, para falar de qualquer coisa que a gente faça, de atividades cotidianas ou outras coisas, nós precisamos fazer uso das prepositions. So, it's very important to know some prepositions and the differences among
than, e as diferenças entre elas, tá? For example, prepositions of time. Quando nós vamos nos referir a tempo, então tem 3 preposições que normalmente a gente utiliza: at, in e on, ok? On Mondays, on weekends, in the morning, in the afternoon, at 7 o'clock, at 8 o'clock. Então, para eu responder utilizando expressões aí de tempo, né? Eu uso essas preposições. Para me referir a lugar, for example, I stay at home, ok? I am in the living room right now, or I need to go to the other room. Então, para falar de lugares, eu posso utilizar essas 3 preposições. But I'm going to explain it after, ok? Essas regras sobre o uso das preposições, eu vou rever algumas que eu já trabalhei no inglês number 1, e vou colocar as outras regras para vocês, mas depois, tá? Porque primeiro a gente aprende a utilizar, depois a gente vê quais são as regras, tá? So, let's talk about vocabulary, everyday activities. So, you are going to listen to the sounds and number the phrases from 1 to 6. O que vocês têm aqui, ó? Get dressed, get up, have breakfast, take a shower, go to work or go to school, and have a coffee or have some coffee, okay? So, before I put the listening, do you know the meaning of this vocabulary? Vocês conhecem o sentido, o significado de todas essas palavras? Yes or no? Would you like to ask me? Algumas, né? Café. Have coffee, né? Então, Have coffee. tomo café. Get dressed. School. Go to your school. Go to work. Escola. Sim, então go to work or go to school, eu vou ao trabalho, eu vou à escola. Take a shower, vocês sabem? É tomar banho. É tomar banho, tomar uma ducha, tá? Tomar banho de maneira geral. Have breakfast, que é o café da manhã, né? Então eu falo have breakfast, café da manhã, have lunch, que é o almoço, e have dinner, que é o jantar, tá? Get up é o levantar, tá? Get up. I get up at 7, for example. And get dressed é se vestir, né? Se eu analisar só a palavra dress sozinho é vestido. Então, to get dressed não significa que vocês vão colocar vestido, tá, gente? Meninos aí, por favor. Se vestir, trocar de roupa, tá bom? So, what do you have to do? Então, eu tenho aqui o vocabulário e vocês vão ouvir as falas e vocês precisam colocar, então, o que é o number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Então, vocês anotem aí pela ordem o que é falado, tá? O que a pessoa faz primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, ok? Então, bora lá. 1. 2. Eu vou ouvir aqui, não. Eu também não estou ouvindo. Oi? Peraí. Não estou ouvindo. Só um minutinho. Ninguém está ouvindo? Tá bem baixinho. Não. Eu fiz o teste no começo da aula para ver se estava funcionando e estava e agora não está mais. Só um minuto, espera aí. Eu vou parar de... Professora, acho que estava funcionando, porque estava dando para ouvir, mas estava muito baixinho. Tá, o que vocês estão ouvindo são apenas sons das ações,
tá? Então, por exemplo, de tomar o banho, aí vocês vão ouvir o som da água, de acordar, vocês vão ouvir o barulho, acho que do despertador, ou alguma coisa parecida com isso. Então, tá muito baixinho? Eu vou tentar colocar novamente e vejam o que é possível, senão eu compartilho depois o áudio aí com vocês, tá? Então, vou começar de novo. Ainda tem o barulho aqui do andar de cima. 36. 1. Two. 3. 4. 5. 6. Bye. E aí, pessoal? Vocês conseguiram ouvir alguma coisa ou não? Deixa eu Eu diminuir. ouvi só o último agora. Eu também, só o último. Tá. Eu vou fazer o seguinte, peraí. Deixa eu parar aqui a apresentação, voltar aqui com vocês. Peraí. Eu vou passar para outra atividade. Enquanto isso, eu vou pegar o link do áudio. Eu vou compartilhar com vocês aqui no chat. Eu vou dividi-los em grupo e aí vocês verifiquem se vocês conseguem ouvir o som aí entre vocês, tá bom? Tem uma... quando você acessa o Teams, tem um lugar que você aumenta ainda o som do microfone, mas eu teria que sair e começar de novo, então não dá para fazer isso. Mas o som tá fraquinho mesmo, ele é baixo, e ainda tem o barulho aqui da reforma, né? Então complica um pouquinho mais. Mas eu vou dar continuidade, tá? E depois eu compartilho o som para vocês ouvirem, ou então vocês podem ouvir depois, porque o link do áudio está no slide. Vocês podem ouvir depois e responder as questões, tá? Colocar de número 1 até o número 6. Então, vamos lá. Então, nós vimos no slide anterior algumas ações, eu vou voltar aqui o slide, algumas ações que normalmente a gente faz, né? Então, primeiro, what do you do first? O que a gente faz primeiro, né? Então, qual é a ordem das coisas que vocês fazem quando vocês começam um dia? Então, primeiro, a gente acorda, né? Eu acordo, eu levanto. Algumas pessoas tomam banho, outras pessoas simplesmente lavam o rosto e tomam café, depois voltam e tomam banho. Aí pode ser o se arrumar para ir para a escola, para ir para o trabalho, e assim sucessivamente. Cada um tem uma rotina, uma daily routine, ok? Daquilo que você faz. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Eu vou dividi-los nos grupos, nas salas, and you have to write what order do you do these things in the morning and tell your partner. Então, vocês vão estar divididos aí em grupos, provavelmente de 4 pessoas, se for dessa numeração, e aí vocês vão colocar as coisas que vocês fazem, primeiro, segundo, terceiro e quarto, e vocês vão utilizar essas expressões úteis, useful expressions. For example, first, I have breakfast. Or first, I have a shower, or I take a shower. E aí é a rotina de vocês. After that, and then, and finally. Então, vocês podem colocar
O primeiro e o último não tem como vocês mudarem. Então, qual é a primeira e qual é a última coisa que vocês fazem? Aí, para intercalar entre uma e outra, vocês podem utilizar after that e vocês podem usar o then, que é depois disso, tá? Então, eu vou colocá-los em grupo para que vocês possam escrever sobre as atividades aí do dia a dia de vocês. Podem utilizar um pouco aqui desse vocabulário ou podem colocar a rotina real de vocês, tá? Já observaram as expressões úteis para que eu possa dividi-los nos grupos? Então, vamos lá. Enquanto vocês estão, eu vou criar aqui 2, 3, 4, 5, 5, 10, 3 salas, tá? Olha, nós temos a primeira sala com 6 pessoas, a segunda com 5 e a terceira com 5, tá bom? Então, nessas salas, vocês vão escrever. Cada um anota o seu. Se não souber vocabulário, o colega ajuda. E vocês vão usar as expressões first and finally, né? Primeiro e depois finalmente. E aí, intercalando, vocês podem usar o after that, then, ok? Ou outra expressão que vocês queiram. Eu selecionei 4. E aí vocês troquem ideias se vocês fazem a mesma coisa, acordam no mesmo horário, se toma banho de manhã ou não toma banho à tarde. Então, faça aí uma rotina de vocês, tá? Eu vou disponibilizar para isso 4 minutos, 4 minutes. 4 minutinhos. Eu observo pelo chat se vocês estão acabando. Se acabarem antes, eu chamo antes, tá bom? Do you have any question? Alguma pergunta antes de eu iniciar as salas? Não. Então, vamos lá. Não precisa mandar no chat, tá? É só para vocês responderem, conversarem entre si, depois eu vou perguntar. Então, quem quiser responder, pode responder. As salas estão sendo criadas, aí já abertas. Aguardando, sala 2. Está abrindo ainda. Ok, Paola e João Paulo, vocês não foram para as salas? O que aconteceu aí com vocês? João Paulo não está disponível aqui. Não apareceu na sala normal. Paulo, eu estou pedindo para você se juntar à sala 2, está te chamando aí. Deixa eu ver o João, onde é que o João está. João, o que aconteceu aí com você que você não está em nenhuma sala? Miguel, deixa eu chamar também.
Se você estiver assistindo a gravação dessa aula, os alunos foram organizados nos grupos para escreverem sobre a sua rotina, tá? Então, what order do you do these things in the morning? Tell your partner, ok? Eu vou compartilhar aqui novamente a minha tela. Okay, so they are answer about these activities. Get dressed, get up, have breakfast, take a shower, go to work or go to school and have coffee. João, você está por aí? Vou checar pelo chat o que eles estão falando. Olá, hello. Professora, a gente teve um problema que tá todo mundo no celular, aí vai escrever a palavra, o corretor modifica, demora muito. Tá certo, no problema. Só para vocês treinarem, mas vocês podem fazer isso depois também, tá? Toda pergunta, atividade que nós fazemos aqui, eu sugeriria que vocês fizessem individualmente depois, para já ir estudando, sabe? Então, o que nós aprendemos? We are talking about daily activities and prepositions, okay? And some vocabulary, first, after that, and then, and etc., né? Então, se nós estamos usando alguns vocabulários, primeiro, que são as preposições. Segundo, como é que eu faço, como é que é essa ordem, né? Então, o que eu faço primeiro, depois disso, depois e finalmente, ok? So, first and after that, and then, and finally, e assim por diante. Então, treinem escrever, produzir esses textos aí by yourselves, ok? Que aí é uma maneira de vocês estarem estudando, correto? Então, eu dei uma olhadinha, I took a look at the chat, dei uma lidinha aí no bate-papo de vocês,
e observei algumas respostas, tá? Quem foi que colocou aí uma grande xícara de café? Like mine. Igual a minha aqui também, essa já é a segunda, mas depois eu fico elétrica, não sei porquê. Então, cada um tem uma rotina diferente. Eu vi que algumas pessoas colocaram... A Jaque falou que não deu tempo de mandar o dela. No problem, Jaque, depois a gente compartilha aí, tá? Vamos produzir um texto juntos, tá? Tem uma ferramenta que eu estou aprimorando para ver se é possível. A internet do Miguel e do João caiu. Eu mandei o convite aí, eu vi que alguns alunos sumiram, né? Então, provavelmente é problema de conexão. Educação à distância em tempos de pandemia, né? Então, não é fácil não, gente. O que a gente pode fazer, então? Vocês sempre registrem, anotem, chequem o vocabulário, por quê? Depois eu estou aprendendo a utilizar uma ferramenta aí que a gente compartilha, o que todo mundo do grupo, né, ou da sala, vai construir as respostas ao mesmo tempo, e eu vou visualizar essas respostas. Então, cada um entra aí no seu acesso, digita suas respostas, e eu fico com todas as respostas e compartilho com vocês, tá? Mas, assim, eu ainda estou em fase de aprendizagem dessa ferramenta que eu descobri esses dias, mas eu ainda vou utilizá-las com vocês nas nossas aulas, tá? A Jaque está falando que acabou a energia aí na cidade, aqui outro dia também acabou em Ribeirão. Então, gente, continuando, eu vou compartilhar novamente a minha área de trabalho aqui, meus slides. Nós estávamos falando sobre a nossa rotina e utilizando essas expressões de tempo, né? Primeiro, depois disso, depois and finally, tá? Is there anyone who would like to tell us about your daily activities? Tem algum aluno que gostaria de falar sobre a sua rotina aí, utilizando essas 4 expressões? Eu vi que alguns de vocês escreveram no chat. Alguém quer falar? Yes? No? Então, eu vou falar a minha, se ninguém quer falar. Olha, first, I wake up... Não, eu vou começar. I usually wake up at 6, okay? And first, I have a shower. After that, I prepare my coffee, okay? Then I have coffee, I have breakfast. After that, I come to the living room where I am right now, and I turn on my computer. Assim, aquela parte que eu já fiquei pronta, gente, eu já acordo, tomo banho e já fico pronta, tá? Tipo, já tá tudo implícito aí nessa fala de I have a shower, and then I get dressed, and then, tá? Então, eu tomo banho, escovo os dentes, etc e tal, tá? Eu nem entrei em detalhes. After that, I start my computer. Then I give my classes. After the classes, I prepare lunch. And finally, I go to work out, to run, to walk, e assim por diante, tá? Eu inventei algumas coisas aqui, mas não é necessariamente nessa ordem. Continuando, we are talking about pronunciation, ok? Linking and sentence stress. O que significa isso, meus queridos? For example, você quer com requeijão? Você quer com requeijão? O que vocês perceberam nessa fala? Você quer com requeijão? Então, em alguns momentos, em vários momentos da língua portuguesa, nós ligamos uma palavra na outra e ela se transforma numa outra palavra. Que um estrangeiro, por exemplo, aprendendo português, ele tem muita dificuldade em reconhecer essas palavras. Por quê? Você gostaria do seu sanduíche com requeijão? For example, em português.
Mas nós não falamos assim, falamos só assim, eu falo certinho dando aula em algumas situações, mas nós abreviamos muito, nós ligamos uma palavra com a outra e nós comemos parte dessas palavras, tá? Comemos é no popular, tá, gente? Tem todos os nomes aí da língua portuguesa para esses processos aí que a gente faz, tá? Então, por exemplo, você quer ir comigo? Você quer ir comigo? Então, é você quer ir comigo? Em inglês acontece a mesma coisa. E é sobre isso que nós vamos falar. For example, I get up at 7. Eu não falo I get up at. Então, eu falo I get up at 7. Ok? Então, a gente precisa acostumar os nossos ouvidos, a nossa listening ability, para conseguir identificar essas linking and sentence stress, tá? Porque, senão, quando eu falo what would you like, what you like, ok? What have you been doing? What have you been doing? Eu vou juntando tudo. E aí, se o meu ouvido não estiver acostumado com essa junção, eu não consigo entender o que é que as pessoas falam, eu só consigo entender quando a pessoa fala palavra por palavra. Só que na situação de fala do dia a dia, isso não acontece. Ninguém fala assim, pausadamente, ok? Então, é sobre isso que nós vamos falar agora. O que eu quero? What I would like you to do. Vamos ver se o listening funciona, né? Porque senão, vocês já me dão um grito para ver se vai funcionar ou não. Eu vou colocar a sentença número 1, number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And I want you to listen and write the 5 sentences. Eu quero que vocês tentem escrever as orações que vocês vão ouvir, tá? Vamos fazer o teste primeiro para ver se sai o som? 2.38. 1. He wakes up. Can you listen? Sim. Agora Ufa. Graças a Deus. Então, vou começar de novo, tá? I'm going to put it twice or 3 times. Eu vou colocar as sentenças 2 ou 3 vezes, se for necessário. E aí, vocês tentem escrever o que vocês conseguirem, tá? Já tá todo... Vocês estão aí com lápis, caneta, papel, alguma coisa aí para escrever? Vou começar, ok? 2.38. 1. He wakes up at 8 o'clock. 2. She works in an office. 3. She has a coffee at 11 o'clock. 4. He has a lot of homework. 5. She has an interesting day. Again, ok? Mais uma vez. 2.38. 1. He wakes up at 8 o'clock. 2. She works in an office. 3. She has a coffee at 11 o'clock. 4. He has a lot of homework. 5. She has an interesting day. So, I'm going to put it once more and I'm going to stop. Eu vou colocar uma de cada vez agora, eu vou parar para ir para a segunda. Pode ser que, por exemplo, as sentenças voltem, tá? Porque é difícil parar e voltar no mesmo lugarzinho que estava. Então, tentem escrever o que vocês conseguirem. Se vocês conseguirem escrever uma palavra da oração, 2, no problem, but try. Não é para desistir, falar, ai, teacher, fala muito rápido, não consegui nem escrever a primeira palavra. Se você conseguiu uma palavra, já está muito bom. Com o tempo, vai melhorando, tá? Então, vamos lá novamente. Again. 2.38. 1. He wakes up at 8 o'clock. 2. She works in an office.
3. She has a coffee at 11 o'clock. 4. He has a lot of homework. 5. She has an interesting day. E aí, meus queridos? Falem aí para mim como é que foi a experiência. Eu só entendi que é alguma coisa relacionada à hora, relógio, croque. Mas em qual sentença? Você tem que escrever na frente da sentença, tá? Se é na número 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vocês numerem aí, number 1, o que foi que vocês entenderam? Na number 2, o que foi que vocês entenderam, tá? Então, são from number 1 to number 5. Qual foi que você entendeu que era clock? Em qual das sentenças? And I'm going to ask some of you to write in the chat if you can. Então, o que eu pediria? Que vocês, quem conseguiu, escreva aí. Eu vou colocar novamente from number 1 to 5. Quem conseguiu a número 1, coloca lá number 1 e o que conseguiu entender, number 2, number 3, number 4 e number 5, ok? Once more. Mais uma vez. Once more. 2.38. 1. He wakes up at 8 o'clock. 2. She works in an office. 3. She has a coffee at 11 o'clock. 4. He has a lot of homework. 5. She has an interesting day. Okay, so now let's stop here. Let's check the chat. Então, vamos aqui. A Bruna e a Amanda já responderam. A Bruna colocou aqui, ó, he wakes up at 8 o'clock. A Amanda também colocou, he wakes up at 8 o'clock, certinho. She works at a office. She has a coffee at 11 o'clock. A Bruna compartilhou aqui. Deixa eu ver. She works in an office. Mais uma aqui da Jaque. Tem mais alguma aí? Nós estamos 1, 2, 3. Number 4 and number 5. Alguém conseguiu? Number 4 and number 5. Alguém colocou aqui, o Rafa. She has a lot of homework and she has an interesting day. Thank you, Rafael. Rafa já conseguiu tudo aqui, hein? He has a lot of homework. Então tá, só um minutinho. Muito obrigada a todos. Espera aí. Deixa eu fazer uma... fazer uma mágica aqui para vocês. Só um minutinho. Pessoal, compartilhando novamente, tá? Muito boas aí as respostas, vocês conseguiram, né, captar o listening e as linked, né, as ligações aí das orações. Então, se vocês... Espera aí. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, aqui vocês têm as respostas, tá? O slide estava oculto para vocês, mas agora eu já desocultei, não existe essa palavra, tá? Eu já disponibilizei para vocês. He wakes up at 8 o'clock, she works in an office, ó, she works in an office. She has a coffee at 11 o'clock. He has a lot of homework. He has a lot of homework. She has an interesting day, tá? Só para vocês lembrarem que a gente pronuncia assim, ligando uma palavra com a outra. É como se a gente recitasse lá um poema em português e estivesse fazendo
contando aí as sílabas métricas, né? Então, de tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo e sempre tanto, que mesmo em face de maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então, eu vou juntando, ligando. O mesmo acontece em English, ok? Então, é isso. 2.38. Espera aí. 1. He wakes up at 8 o'clock. Só conferindo. 2. She works in an office. 3. She has a coffee at 11 o'clock. 4. He has a lot of homework. 5. She has an interesting day. Meus queridos, como vocês têm nos slides os áudios, então eu pediria que, para aprimorar, melhorar as habilidades de listening de vocês, de audição, que vocês ouvissem quantas vezes fossem necessário para que vocês melhorem, tá? Então, tá difícil? Ouça várias vezes, sem olhar aqui, tenta escrever, para aí no seu tempo e vai tentando escrever, tá? Agora é o seguinte, read the article. How do you think Nick feels at the end of a typical day? Why? Choose from the adjectives in the list. Aqui eu tenho alguns adjetivos, tá? Bored, happy, stressed, sad, tired, worried and relaxed, tá? Vocês conhecem o significado de todas essas palavras? O que significa, por exemplo, o primeiro adjetivo, bored? Hã? Alguém sabe? O que é alguma coisa boring, né? Alguma coisa chata, enfadonha, cansativa. Fala, nossa, eu tô, né? Esse negócio tá me enchendo as paciências. Happy é mais fácil, né? Todo mundo já viu aqui o happy, que é feliz. Stressed, estou estressado, quer dizer, eu não, né? Nós vamos falar sobre o Nico. Sad, que é triste. Tired, de que ele está tranquilo, relaxado, calmo, tá? Então, esses são alguns adjetivos, nós já estudamos adjetivos aí em algum lugar do passado, tá? Que eu até compartilhei com vocês as listas. Então, desses adjetivos aqui, vocês vão, em grupos, fazer a leitura do texto. E aí vocês vão responder ao final como é que vocês acham que o Nico se sente no final de um dia comum, um dia típico dele, tá? Por que vocês acham que ele se sente, por exemplo, feliz, estressado, triste e assim por diante? Então, leiam, um colega ajuda o outro aí para compreender o texto. E depois, então eu já vou explicar primeiro, vocês vão se reunir nos grupos, tá? Depois que vocês responderem a primeira pergunta, que é essa, qual é o adjetivo que define o Nico, vocês vão tentar descobrir o significado dessas palavras aqui, que estão destacadas, que estão highlighted no texto. Olha, eu vou mostrar para vocês. Perceberam? Tá? Vamos ver outra aqui, ó. Busy, also everyone, I don't enjoy it. Então, nós temos essas palavras, algumas dessas palavras que estão destacadas lá no texto, elas estão aqui. Vocês vão pesquisar o sentido das palavras, né, o que elas significam, tá certo? Então, vamos lá, alguém vai dar... não sei se vocês vão dar print ou não, o que eu faço? Deixa eu copiar primeiro, para facilitar aqui a vida de vocês. Ficar de um tamanho mais de acordo. Vou compartilhar o primeiro aqui no chat. Às vezes ele some, né? A primeira é essa, de descobrir qual é o adjetivo. A segunda é saber o significado, procurar o significado dessas palavras.
que aparecem destacadas ali no texto, tá? Eu normalmente preciso colocar num outro documento aqui em Word, senão ela sai com uma fonte muito grande. Aí no chat, o que atrapalha vocês. Será mais fácil dar Ctrl C, né? Agora eu comi bronha aqui, peraí. Então, essa é a segunda atividade, tá? Então, number one, qual é o adjetivo? E número 2 é para vocês procurarem o significado dessas palavras. Então, vocês estão aí em grupos, né? 3 grupos, tem 5 pessoas normalmente no grupo. Aí, cada pessoa procura o sentido de uma palavra e vocês completam aí o significado. Depois de terem procurado o significado dessas palavras, vocês vão para o texto. Então, aí é bom alguém estar com os slides. Ufa, com os slides abertos para fazer a leitura do texto. Não dá para eu compartilhar ele aqui no chat. Então, é esse texto aqui, Father and Daughter, whose day is more stressful? Então, nós temos pai e filha. Qual dia, né, é mais estressante? O dia de quem? Do pai ou da filha? Então, vocês vão ver aqui, ó, Nico is a chef and has... Aqui tem as informações de tudo aquilo que o Nico faz no seu dia, começando às 6h30 e vai aqui até às 3h30 da tarde. Então, aqui para o texto do Nico, nós vamos só primeiro na parte dele, depois, na sequência, numa outra aula, a gente continua, tá? Então, vocês precisam ter esse texto para vocês responderem aí. Ficou alguma dúvida sobre o que é que vocês precisam fazer nos grupos? Nas salas? Não? Posso abrir? Tudo certo, professor. Então, bora lá. Abrindo as 3 salas. Questão 1, questão 2 primeiro. Depois, se der tempo, vocês já comecem a fazer a leitura do texto, tá? Vamos pelo horário aqui, para ver o que dá tempo de fazer hoje. O que não der, nós continuamos na próxima aula, tá? João, estou te colocando na sala 2, tá? Tem alguém sem sala aí? Eu vou compartilhar aqui com vocês, só um minutinho.
Pessoal, eu vou, se você está assistindo a gravação dessa aula, os alunos estão fazendo a leitura desse texto, quer dizer, primeiro, first, they have to know the meaning of these words. Então, nós já trabalhamos aqui esse vocabulário com os alunos. Segundo, eles têm que procurar o significado dessas palavras aí no dicionário, tá? E num terceiro momento, depois disso, eles têm que fazer a leitura do texto, tá? Desse texto aqui do Nico. Depois que eles fizerem a leitura, eu vou chamá-los de volta. Eles precisam responder como é que o Nico se sente ao final do dia dele, tá? Oi, Jaqueline, você saiu da sala? Caiu de alguma sala aí ou não? Vamos ver. Eu vou tentar. Aqui fala que você está na reunião, Jaque. O que aconteceu? Jaque, diz aí para mim onde é que você está, o que está acontecendo? Eu consegui entrar pelo celular. Ah, tá, certo. Obrigada, professora. Por nada, querido.
Olá, olá. Voltando aí, pessoal. Fechou, deixa eu ver se fechou aqui todo mundo. Se fecharam, né, todas as salas. A number one fechou. Ok. Pessoal, a teacher, não deu tempo de nada, a gente ainda estava lá respondendo se o Nico está tired or stressed, não é isso? Don't worry, my dear students. Não se preocupem, tá? Que o tempo não foi suficiente para aquilo que eu planejei, portanto, nós vamos continuar essa atividade na próxima aula, tá? And so I ask you to read the text. O tempo não é suficiente para desenvolver toda a atividade na sala de aula, mas pelo menos vocês conseguiram compartilhar aí algumas ideias. Então, eu vou fazer a correção do exercício 1 e do 2, só que é checar o vocabulário. A parte da leitura do texto, tanto do Nico quanto da filha dele, eu vou dar continuidade na próxima aula, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu gostaria que vocês fizessem para se preparar aí para a próxima aula, o seguinte, lembra que no Nico eu pedi que vocês parassem aqui às 3h30 da tarde, tá? Eu não pedi nem para continuar até às 11 da noite, porque eu já sabia que o tempo seria insuficiente. Então, olha, para hoje, nós vamos responder aqui a questão número 1, como é que vocês acham que o Nico se sente? Então, pelas respostas aí, pelo que eu observei, you answered tired and stressed, né? Vocês concordam? Todos os três grupos concordam que nem ao final do dia, né? 3 e pouco da tarde, ele já estava cansado e estressado de tanta atividade.
Alguém discorda? Alguém colocou outra resposta? O que vocês querem me dizer aí? Alguma resposta sem ser essas? Tired or stressed? Então, assim, no final do dia ele está cansado, né? E aí a segunda é sobre o significado do vocabulário. Eu só começar a falar, voltou o barulho. E aí vocês colocaram o significado, né, das palavras, e eu só fiz um comentário com relação à primeira palavra aqui. To own é o verbo possuir, como vocês colocaram aí no chat, mas ele também significa próprio, mesmo. Quando eu digo assim, olha, eu mesma fiz isso, tá? Ou ele tem um restaurante próprio, ou seja, o restaurante dele. Então, no texto, esse ao está significando próprio, que significa do próprio Nico. O restaurante é dele, tá? Ele é o proprietário, o dono do restaurante. E aí, com relação às outras palavras, vocês acertaram todas elas, tá? Eu vou explicar o que vocês precisam fazer, então, para a próxima aula. Quem não conseguiu fazer a leitura de tudo, eu pediria que vocês fizessem a leitura do texto inteiro do Nico, que vai até aqui às 11 horas da noite. Chequem se ficou alguma dúvida, se vocês conseguem entender tudo aquilo que foi dito, né, escrito aqui nesse texto sobre o Nico. Então, venham com esse texto inteirinho lido e com vocabulário, assim, na ponta da língua, tá? Tipo, é para estudar. Então, eu só quero que vocês façam o que estiver relacionado com o Nico. Depois disso, eu vou fazer com vocês um exercício de listening. Então, so if you have doubts about listening, I would ask you to do this. Se você tem muita dificuldade com os exercícios de listening, lembrando que o áudio está aqui, tá? O arquivo do áudio está aqui. Aí não precisa responder, eu só gostaria que vocês ouvissem esse áudio antes em casa, tá? Sobrou um tempinho, tá com o celular, aí dá para ouvir pelo celular? Então, cliquem e ouçam, 1, 2, 3, quantas vezes vocês acharem que for necessário, para vocês acostumarem o ouvido de vocês. Aí, o exercício propriamente dito, eu farei na aula com todo mundo junto, tá? Espera aí. Aí depois tem aquela pergunta que estava no slide anterior, assim, o dia de quem, né? Whose day, né? De quem? Whose significa de quem. O dia de quem você acha que é mais estressante? O do Nico ou o da Amélia? E por quê? Então, para isso, nós vamos fazer aqui a leitura do texto inteiro depois, para poder responder qual deles que é mais estressante. Então, quando a gente observa esse exercício de listening, aqui está o texto da Amélia, tá? Que vocês vão ouvir. Então, basicamente, tem um resumo. E aí, nós vamos fazer esse listening e nós vamos comparar. Então, só de olhar aqui no que a Amélia faz, já dá para ver que ela faz pouca coisa. E o Nico tem um dia super lotado, mas vamos fazer aí uma comparação. Então, ouçam o áudio aqui da Amélia e leiam o texto do Nico e venham com isso pronto para a nossa próxima aula, tá? Para responder essa pergunta aqui, ok? Então, voltando, parando de compartilhar aqui, ok? Então, é isso, meus queridos. Do you have any question? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que vocês precisam fazer para a próxima aula? 45, peraí. Deixa eu fazer uma atividade enquanto isso, que eu ainda tenho uns minutinhos. Mas é só para vocês, se vocês estiverem aí com um caderno, lápis, caneta, etc., eu pediria que vocês nem olhassem para o texto que está aqui, nesse slide. Acho que eu não vou nem... Não, eu tenho que
Vou parar, eu não vou compartilhar a minha tela, eu só vou colocar, é isso, peraí, tem que pensar, né? Eu não vou compartilhar a minha tela para vocês visualizarem, mas eu vou colocar o áudio. E aí eu quero que vocês ouçam e que vocês anotem as palavras que vocês conseguirem entender, seja 1, 2, 3, 10, tá? E aí depois vocês ouçam mais vezes em casa, para a gente poder responder na próxima aula. 2.40. Estão ouvindo? What time do you get up in the morning? Me levanto a las 6:30. Nunca me quiero levantar porque es tan temprano. I get up at 6:30. I never want to get up because it's very early. Do you have breakfast? Yes, a quick breakfast and then I go to school. How do you go to school? By bus. We have these yellow school buses. We call them liebres. What time do you start school? At 8 o'clock. In the first class, everyone is really sleepy. How many classes do you have? In the morning, we usually have 5, but sometimes 6. What time do you have lunch? At 1 o'clock. That's a very long morning. Yes, it is. We're very hungry at lunchtime. Where do you have lunch? We have lunch at school in the cafeteria. We only have 50 minutes, so we don't have much time to relax. We just eat our food and then run to the next class. How many classes do you have in the afternoon? On a good day, only 3. On a bad day, 5. After the second class, everybody is tired and we don't concentrate on what the teacher is telling us. What time does school finish? At 5:30. Do you go home then? It depends. On Mondays and Wednesdays, I go to extra classes to prepare for college entrance exams. And on Tuesdays and Thursdays, I have basketball practice. What do you do when you get home? I just want to relax, but it's impossible. I have homework and exams, so I need to study. So I sit down at my desk and start working again. After dinner, I go back to my room and study until 11 o'clock, or sometimes later. What time do you go to bed? About 11:30. I lie in bed and think about the next day and the classes I have. Luckily, it's Friday today. No school tomorrow. Pessoal, esse é o áudio da Amélia. Então, eu pediria que vocês colocassem o áudio quantas vezes fossem necessárias em casa. Não precisa responder ao exercício, só ouvir, para vocês acostumarem o ouvido de vocês com o áudio, tá? Aí depois, na aula, eu vou fazer o exercício junto com vocês. Vou colocar o áudio aí umas 2 ou 3 vezes, para vocês preencherem com as informações que faltam, ok? Então é isso, meus queridos. I hope you have a nice week and see you next week, ok? Beijos e até a nossa próxima aula, tá? Beijo, Oi, Giane. Até. Oi, Giane. Giane, você foi enganada, professora. hein? Por quê? Porque você entrou lá na... Então! Mas era assim, para mim também foi uma surpresa, que embora o Jacó tivesse me falado que era a aula inaugural, eu pensei que começasse com as 2 falas, né? Daquele outro professor. Eu falei, nossa, quase que eu mandei mensagem, falei, gente, ó, não entra não, porque o negócio aqui... Aí, quando começou a falar, que eu fiquei sabendo que eu ia falar só 10 para as 8, 10 para as 9, sei lá eu. Demorou muito, eu saí, tive que sair. Não, assim, eu vi, assim, sem problema, viu? Se fosse eu teria saído também. Ainda mandei para o Jacó, falei assim, eu entrei para apreciar a sua fala e a da Rosângela, mas não vai dar. Não, acabou super tarde, gente. Eu estava até com fome aqui, assim, eu falei, gente, eu não podia sair para comer nada. Mas tudo bem, acontece. Mas deu certo, foi assim, no final deu tudo certo, mas obrigada por ter entrado lá, tá? Imagina. Beijo, tchau. Tchau, gente, até mais, viu? Ângela, só queria te falar que eu confundi o horário da aula hoje, aí você vai ver uma mensagem minha que eu apaguei, mas é porque eu inverti, porque, nossa,
A gente ficou tanto tempo sem aula, eu confundi. Eu achei que a sua era às 8 e a minha outra que era às 9h30. Aí, desculpa, viu? Não, assim, eu não vi a hora que você mandou, mas eu vi a hora que acabou a primeira aula, né? Acabei umas 9h20, mais ou menos. Aí eu vi a mensagem, eu falei, será que a Dani vai falar que ela não pode assistir hoje? Não sei o que é, e desligou. Aí eu vi você aqui, eu falei, deve ser outro problema. Foi isso, eu confundi. Não, tranquilo, querida, sem problemas, tá? E eu não consegui assinar a lista. Quem não conseguiu? Eu, Giane. A Giane? Cadê o link aqui, Giane? Peraí. Eu fui tirar a foto do QR Code, mas eu não consegui. Tá, peraí, deixa eu compartilhar aqui com você. Nossa, tá devagar esse... Deixa eu pegar aqui no slide de novo, vai. Deixa eu ver se eu... Aí pediu a senha aqui, nunca pede, aí eu não lembrei a senha. Nossa, senha pedindo? Eu vou compartilhar aqui, vamos ver se essa é a lista, porque eu compartilhei presença, deixa eu ver se foi aí. Acho que é essa, ó. Vê se dá certo. Acho que vai dar. Pronto. Pronto? Peraí. Deus Fregolente. Agora sim. Pronto. Então tá. Obrigada, viu? Beijo, tchau. Beijo, Rô. Tchau. Até a próxima. Até.